E se a única chance de salvar quem você ama fosse aceitar uma proposta capaz de mudar totalmente o rumo da sua vida? Foi o que aconteceu com Paloma, uma mulher determinada que trocou o conforto do Rio de Janeiro pelo deserto de Alcamar, nos Emirados Árabes, em busca do dinheiro que poderia salvar a irmã doente. O que ela não esperava era encontrar Khaled, um príncipe moderno, envolvido em segredos, feridas antigas e um passado capaz de transformar qualquer sentimento em perigo. Entre dever e desejo, Paloma vai descobrir que há paixões que começam como promessas e terminam como tempestades. Fica comigo até o final, porque essa história vai te provar que o amor, quando nasce do improvável, é capaz de atravessar distâncias, segredos e até o próprio destino. E se essa história te tocar de algum jeito, se inscreve no canal, deixa o seu like e me conta de qual cidade você está assistindo. É bonito saber que o amor continua nos unindo, mesmo de tão longe. E no fim de tarde trazia o cheiro de chuva misturado ao asfalto quente do Rio de Janeiro. Paloma Martins, professora e tradutora, atravessava a calçada de Copacabana com os livros de árabe apertados contra o peito e uma pasta repleta de boletos vencidos. Há meses, as dívidas cresciam como sombra. Aluguel atrasado, remédios caríssimos, consultas médicas da irmã mais nova, que enfrentava uma doença rara no sangue, delicada, mas tratável, se o tratamento certo chegasse a tempo. O pequeno apartamento cheirava a alho e esperança. Dona Teresa, a mãe, mexia a panela no fogão, o avental puído, o olhar cansado. Mesmo quando o dinheiro acabava, ela continuava cozinhando como quem tenta alimentar o futuro. Paloma entrou e largou a bolsa sobre a cadeira. "Trouxe o pão, mãe. E o sorriso, minha filha?" perguntou Teresa. "Esse anda em falta na feira." Paloma riu de leve, mas o riso ficou preso entre os dentes. O olhar caiu sobre a pilha de contas sobre a mesa, coloridas como uma ameaça silenciosa. Lívia, a irmã mais nova, surgiu na porta do quarto. A pele pálida, o cobertor até o queixo, o olhar curioso de quem tenta parecer forte. "Tô bem, tá? Não precisa fazer essa cara." Paloma se aproximou, sentou à beira da cama e ajeitou o travesseiro. "Claro que tá. Você é mais forte do que eu." Mas o nó na garganta não deixava espaço para acreditar nisso. Desde o diagnóstico, cada mês era uma batalha contra prazos, receitas e a sensação de impotência. O celular vibrou sobre a mesa, cortando o ar com um som urgente. Número desconhecido. "Alô?" A voz do outro lado era calma, com um leve sotaque estrangeiro. "Boa tarde, senhora Paloma Martins. Falo da Fundação Nasser. Temos interesse em conversar sobre uma proposta profissional." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Fundação Nasser. Aquela que financiava projetos educacionais no Oriente Médio? Deve haver um engano. Nenhum engano, senhora. O presidente da fundação leu seu artigo sobre tradução árabe-português e quer conhecê-la. O coração acelerou. Fazia tempo que ninguém se interessava pelo trabalho dela, muito menos alguém importante. Quando desligou, ficou parada, o telefone ainda na mão, o pensamento tentando acompanhar o absurdo daquilo. A chamada de vídeo de Rafaela, sua melhor amiga, surgiu quase de imediato. "Menina", disse Rafaela antes mesmo do alô, "me explica essa história de árabe interessado no teu currículo." Paloma riu nervosa. "É só uma entrevista, Rafa." "Aham, e eu sou herdeira da Rede Globo." Ela piscou. "Aceita logo antes que o homem mude de ideia." Paloma balançou a cabeça. "Não é assim. Deve ser só consultoria linguística." "Consultoria ou destino, dá no mesmo." Rafaela piscou. "Vai, Paloma. Cuidado só para não traduzir o coração também." A risada sincera veio, mas foi breve. Quando desligou, o silêncio do apartamento voltou a doer. Lívia tossiu no quarto. Teresa suspirou baixo, olhando o relógio da parede como quem conta o tempo até o milagre. Paloma sentou-se à mesa e por um instante desejou que a esperança também pudesse ser parcelada. Na manhã seguinte, o sol batia forte sobre o portão da Fundação Nasser, no centro do Rio. O prédio misturava arquitetura antiga e modernidade.
como se tivesse sido desenhado por alguém que respeitava o tempo. Youssef Darwish, assessor libanês de expressão tranquila, recebeu-a na entrada. Senhorita Martins, o senhor Khaled Nasser leu seu artigo e pediu que eu conduzisse esta etapa. Paloma o seguiu pelos corredores brancos e silenciosos. Quadros de desertos e escolas decoravam as paredes e havia algo no ar. Uma calma solene, quase espiritual. O som dos passos dela ecoava, lembrando que ainda não pertencia àquele mundo. Sentada diante de uma mesa impecável, recebeu o envelope. Contrato internacional de consultoria linguística, 6 meses de trabalho, moradia paga e salário capaz de quitar dívidas e garantir o tratamento de Lívia por um longo tempo. Pode pensar com calma, disse Youssef gentil. Mas o voo parte em 3 dias. 3 dias. Paloma olhou o nome impresso na assinatura. Khaled Nasser. A caligrafia parecia desenhada à mão, firme e elegante. Ela respirou fundo e sentiu o coração bater pesado no peito. O medo dizia não, mas a lembrança de Lívia tossindo soava mais alta. Do lado de fora, o céu escurecia. Paloma atravessou a rua com o envelope na bolsa, o vento levantando os cabelos, o som distante do mar misturado ao burburinho da cidade. Parou por um instante sob a marquise, observando as primeiras gotas caírem. A chuva veio fina, lavando a calçada, a culpa e parte das dúvidas. E foi ali, com os pés molhados e a mente em turbilhão, que Paloma Martins assinou o contrato. Não pelo dinheiro, não pela aventura, mas pela menina de 11 anos que dormia em casa, sonhando com o que ainda podia ser salvo. Ela acreditava que tinha acabado de aceitar uma oportunidade, mas ainda não fazia ideia de que aquele sim inocente marcaria o início da virada da sua vida. 2 dias se passaram. Nos Emirados Árabes, na cidade de Alcamar, o calor parecia vir do chão. O ar do deserto tinha cheiro de pó, especiarias e distância. Paloma desceu do avião, sentindo o vento seco bater no rosto, como se o tempo tivesse outra temperatura por ali. O sol refletia na pista com tanta força que era difícil manter os olhos abertos, e o horizonte ondulava em tons de cobre e ouro. Tudo era silêncio e movimento ao mesmo tempo, como se o mundo respirasse diferente. O comboio da Fundação Nasser esperava a poucos metros, 3 carros brancos impecáveis sob o sol. Youssef Darwish, o mesmo assessor que a havia recebido no Rio de Janeiro, saiu do primeiro veículo e se aproximou com aquele modo sereno de quem não sente pressa nem sob 40 graus. Bem-vinda a Alcamar, senhorita Martins. O senhor Nasser pediu que eu a conduzisse ao palácio. Ela tentou sorrir, ainda atordoada pelo contraste. A cidade que se via ao longe parecia uma miragem de cúpulas e vidro, cercada por dunas que se moviam com o vento. Paloma nunca havia visto tanto espaço vazio, e ao mesmo tempo tanta beleza. O ar seco fazia a garganta arder, e o véu leve que ela improvisara com um lenço carioca parecia brincadeira perto do que via nas mulheres locais. Durante o trajeto, o carro cruzava estradas intermináveis, ladeadas por palmeiras e construções de pedra cor de areia. O motor soava distante, como se o silêncio do deserto o engolisse aos poucos. Youssef explicava em tom baixo sobre a fundação, os projetos sociais, a importância da tradução intercultural. Mas Paloma mal ouvia. O olhar se perdia pela janela, tentando entender como o mesmo mundo podia ser tão outro. Quando o palácio surgiu ao longe, ela perdeu o fôlego. A construção parecia nascida da própria terra, colunas de pedra clara, pátios internos, janelas arqueadas e uma luz que se espalhava pelo mármore como se cada parede respirasse calor. O portão principal se abriu devagar, e o som metálico ecoou entre as palmeiras. Lá dentro, tudo parecia mais silencioso do que do lado de fora. Um corredor comprido, coberto por tapetes e janelas altas, conduzia a um pátio central, onde fontes murmuravam em uníssono. O som da água era o primeiro sinal de frescor desde que chegara. Paloma caminhou devagar, como quem teme quebrar o ar.
Uma mulher a esperava junto às colunas. Yasmine Ben Safi, supervisora dos projetos culturais, tinha o porte de quem aprendeu a falar baixo para ser ouvida, o olhar firme e o sorriso discreto. É um prazer finalmente conhecê-la, Paloma. O Sr. Nasser valoriza muito o que faz. Espero estar à altura, respondeu, tentando esconder o nervosismo. Yasmine sorriu como quem entende mais do que diz. Aqui ninguém começa sabendo. A gente aprende primeiro a escutar o silêncio. Atravessaram juntas o pátio, e o som da água seguia como um convite. Paloma observava cada detalhe, o cheiro leve de incenso, o brilho dos azulejos, as cortinas que dançavam com o vento quente. Tudo parecia preparado para impressionar, mas de um modo sereno, como se aquele lugar não precisasse se exibir. Ao entrarem no salão principal, Paloma ouviu Khaled Nasser. De pé ao lado de uma mesa de madeira escura, o homem observava um mapa aberto, o rosto voltado para a luz que entrava pelas janelas altas. A postura era firme, mas não arrogante. O tipo de presença que não exige atenção, ela simplesmente acontece. Ele ergueu o olhar. Por um segundo, o mundo pareceu se aquietar. Paloma tentou disfarçar o impacto, mas sentiu o coração perder o compasso. A descrição que ouvira não fazia justiça à forma como ele preenchia o espaço. O olhar dele era calmo, mas com algo por trás, como se o deserto inteiro coubesse ali, vasto, silencioso, perigoso. Khaled caminhou até ela sem pressa, cada passo medido como uma pausa. Senhorita Martins, é uma honra recebê-la em Alcamar. Obrigada, Sr. Nasser. A honra é minha. Disse num tom que saiu um pouco mais baixo do que pretendia. O silêncio entre os dois foi breve, mas denso. Yasmine quebrou o ar. O Sr. Nasser acredita que seu trabalho pode ser essencial para o projeto de preservação linguística que estamos iniciando. Fico feliz em poder contribuir, respondeu Paloma, ainda sem saber onde colocar as mãos. Khaled voltou o olhar para ela. Li o artigo que escreveu. A delicadeza e força nas suas palavras. Raramente encontro os dois no mesmo texto. A sinceridade o traía. E Paloma, sem saber o que responder, apenas inclinou a cabeça em agradecimento. Sentiu o rosto aquecer. O silêncio voltou, cortado apenas pelo som distante da fonte. O encontro terminou com formalidade, mas ao sair, Paloma teve a sensação de que o ar no pátio estava diferente. O vento parecia mais quente, o céu mais próximo. Youssef a acompanhou até o quarto reservado para ela. Tapetes macios, janelas altas, o cheiro de jasmim no ar. Tudo novo, bonito e distante. Quando ficou sozinha, deixou a bolsa sobre a cama e se sentou, olhando o horizonte pela janela. Lá fora, o deserto se estendia até onde os olhos alcançavam. Vasto, dourado, quase vivo. Ela respirou fundo, tentando se convencer de que aquilo era real. Tinha deixado o rio, a mãe e a irmã doente por uma promessa. Agora, precisava acreditar que o destino sabia o que fazia. O sol já se punha, tingindo o céu de vermelho e ouro. Paloma encostou a cabeça na parede e pensou no olhar de Khaled, firme, discreto, impossível de decifrar. E mal imaginava que o verdadeiro calor ainda não vinha do sol. A noite tinha cheiro de rosas e incenso. As luzes do palácio refletiam nos vitrais coloridos, projetando manchas de cor sobre o chão de mármore. Do lado de fora, o deserto dormia em silêncio, mas ali dentro tudo parecia suspenso. O ar, os olhares, as intenções. Paloma nunca havia estado em um lugar tão bonito, nem se sentido tão deslocada. O salão estava repleto de convidados locais, autoridades, representantes da fundação e mulheres cobertas de elegância até nos gestos. Tapetes, cortinas, músicos tocando instrumentos que ela não conhecia. O som era suave, quase hipnótico, e o perfume das flores se misturava ao cheiro da comida, provocando uma vertigem doce. Khaled Nasser, ao seu lado, vestia a formalidade como quem nasceu dentro dela.
O terno claro, a postura firme, o olhar sereno. Falava pouco, mas a presença bastava. Quando ele se virou para explicar o ritual, a voz soou mais baixa que o normal, como se falasse só para ela. É uma cerimônia simbólica. Apenas uma tradição para selar o contrato. Entendi, respondeu Paloma, controlando o nervosismo. E o que eu preciso fazer? Apenas aceitar o acordo. O resto é comigo. Os convidados formaram um semicírculo e a música suavizou. Paloma observava tudo tentando parecer calma, mas o coração batia descompassado. Não era um casamento real, mas o peso daquilo se infiltrava em cada respiração. Quando Khaled estendeu a mão, ela hesitou apenas um segundo antes de aceitá-la. A cerimônia seguiu rápida, cheia de gestos que ela não compreendia, mas respeitava. Quando as taças se tocaram e os convidados aplaudiram, Paloma percebeu o quanto o ritual significava para aquele povo. Era um contrato diante de Deus e da tradição, e de alguma forma também o início de algo que ela ainda não conseguia nomear. Foi nesse instante que uma mulher atravessou o salão. Shaya El-Rashid, curadora da fundação, e conhecida pelo olhar que cortava mais que palavras. A elegância dela não vinha do vestido dourado, mas da forma como caminhava, como se o chão cedesse para deixá-la passar. O sorriso era discreto e, ao mesmo tempo, ferino. Ela se aproximou de Khaled, ignorando Paloma por um breve segundo, que pareceu longo demais. Então é verdade, disse em voz baixa, sem perder o tom cordial. O senhor decidiu formalizar o acordo com a tradutora brasileira. Khaled respondeu com calma. O projeto exige confiança. E eu confio em quem acredita no trabalho. Claro. Shaya sorriu, mas o brilho do olhar dizia outra coisa. A confiança é uma flor rara, especialmente no deserto. Paloma percebeu o veneno escondido sob o elogio. Tentou manter o sorriso, mesmo sem entender exatamente por que a mulher a incomodava tanto. Yasmine, de longe, observava a cena com atenção, mas não interveio. O resto da noite passou em fragmentos, brindes, cumprimentos, risos ensaiados. Khaled permaneceu próximo, atencioso, mas distante o suficiente para manter o respeito do protocolo. Quando alguém mencionou o projeto de restauração de manuscritos antigos, os olhos dele se iluminaram, e Paloma viu ali o homem por trás da formalidade. Alguém movido por propósito, não apenas poder. Ela, por sua vez, tentava se convencer de que ainda estava no mesmo mundo. Tudo parecia novo. O idioma, as roupas, as expressões, até o modo como o tempo passava. Às vezes achava que o próprio ar observava. Em certo momento, Shaya reapareceu. Trazia uma taça nas mãos e o mesmo sorriso afiado. Espero que esteja gostando da nossa hospitalidade, senhorita Martins. Muito. É tudo lindo, respondeu Paloma sincera. Lindo, sim, mas também exigente. Shaya se inclinou levemente, o perfume doce demais, o olhar fixo. As coisas aqui mudam de humor tão rápido quanto o vento do deserto. A frase ficou no ar como uma ameaça coberta de seda. Paloma sorriu por educação, mas o desconforto era real. Quando Shaya se afastou, Yasmine se aproximou, discreta. Não leve a sério. Ela tem o hábito de testar quem chega. Testar? Perguntou Paloma. É o jeito dela de medir quem merece ficar. A música aumentou, os convidados se dispersaram e Khaled se despediu com um aceno formal. Amanhã cedo começamos o trabalho, disse ele, e o olhar que lançou para Paloma pareceu conter mais do que as palavras. Ela observou enquanto ele se afastava entre as colunas. O salão se esvaziava lentamente e o som das conversas se misturava ao canto distante do vento. Paloma respirou fundo, tentando guardar o instante. O brilho das luzes, o perfume das flores e a sensação de estar entrando em algo que não sabia como terminar. Enquanto os últimos convidados deixavam o salão, o olhar de Shaya cruzou o dela uma última vez. Frio, calculado, curioso. E Paloma, sem entender porquê, sentiu um arrepio subir pelas costas.
Ainda não sabia que aquele olhar de Shaya seria a primeira rachadura do paraíso. A manhã chegava silenciosa em Alcamar. O vento soprava morno, trazendo o perfume das flores do jardim e o som distante das fontes. O céu era de um azul quase branco, e o deserto, lá longe, parecia dormir. Paloma caminhava devagar pelos corredores de pedra, tentando se acostumar com o novo ritmo do lugar, onde até o tempo parecia falar baixo. Havia passado a noite lendo documentos antigos, tentando traduzir expressões que pareciam vir de outro século. Quando se debruçava sobre os papéis, o mundo ao redor desaparecia. E talvez por isso, nem percebeu que Khaled Nasser se aproximava. Ele observava em silêncio, encostado à porta da biblioteca, como quem tenta entender alguém antes de interrompê-la. "Trabalhando desde o amanhecer?" perguntou, e a voz dele pareceu se misturar ao som da fonte. Paloma ergueu os olhos, meio surpresa. "É o fuso horário. Ainda não aprendi a dormir no deserto." Khaled sorriu de canto. "O deserto também não dorme. Só descansa os olhos." O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era um tipo de pausa que convidava. Ele se aproximou, apoiou as mãos na mesa e olhou os manuscritos. "Está conseguindo entender os textos?" "Aos poucos. São cheios de metáforas e segredos. É por isso que eu gosto deles. Os segredos envelhecem melhor que as verdades." Paloma riu sem saber se ele estava brincando. Havia algo em Khaled que misturava disciplina e doçura, e isso a confundia. Ele parecia medir as palavras, mas quando falava, tudo ganhava peso. Mais tarde, no jardim interno, o ar estava cheio de pequenos pássaros e cheiro de damasco maduro. O sol atravessava as folhas das palmeiras e desenhava sombras no chão. Khaled caminhava ao lado dela, explicando detalhes das inscrições do pátio. Paloma tentava acompanhar, embora o som da voz dele fosse mais interessante do que qualquer tradução. "Essas inscrições falam sobre tempo", explicou. "Dizem que quem tenta apressar o destino perde o caminho." "Então eu tô perdida desde o nascimento", respondeu Paloma, sorrindo. "Vivo correndo atrás das coisas." Khaled olhou para ela, surpreso com a sinceridade, e o riso breve que escapou dele soou como um alívio. O narrador sorri junto com eles, porque era ali, naquele instante comum, que o gelo começava a ceder. Enquanto caminhavam, Khaled parou diante de uma pequena vitrine de vidro. Dentro repousava algo frágil, uma flor esculpida em areia petrificada. "Já viu uma rosa feita do deserto?" perguntou, abrindo a caixa com cuidado. "Ela nasce quando o vento e o sal se encontram. É bonita, mas delicada." "Como as promessas", respondeu Paloma sem pensar. Ele segurou a rosa com cuidado e a estendeu para ela. "É um símbolo daqui. Acreditamos que quem recebe uma dessas é convidado a confiar." Paloma hesitou antes de aceitar. O toque da rosa era áspero e leve ao mesmo tempo, e o calor da mão de Khaled ainda ficou sobre a dela por um segundo longo demais. "Obrigada", disse, tentando manter o tom formal. "Não me agradeça, só cuide dela", respondeu ele com um meio sorriso. Ela observou o objeto nas mãos, aquela mistura de pedra e pó, e sentiu que, de algum modo, ele refletia exatamente o que estava acontecendo ali. Algo que parecia firme, mas podia desmoronar com um sopro. Khaled voltou o olhar para o horizonte, como se buscasse o fim de um pensamento que não quis dizer em voz alta. Às vezes, o deserto ensina mais sobre resistência do que sobre beleza. Paloma seguiu o olhar dele, tentando entender o que havia por trás da frase. "E o que ele ensinou ao Senhor?" Khaled demorou um pouco para responder. "Que a fé e o amor se parecem. Os dois pedem que a gente continue, mesmo quando nada faz sentido." O silêncio voltou, mas não era vazio. A cena tinha o ritmo de quem não precisa de pressa. O vento soprou, balançando as cortinas do pátio. Paloma segurou a rosa de areia com cuidado, como se tivesse medo de que ela se desfizesse. Por um instante, ela o observou sem disfarce. O rosto iluminado pelo sol,
o olhar que parecia sempre conter algo guardado. Havia nele uma solidão antiga, a mesma que ela reconhecia em si. Mais tarde, quando Khaled se afastou, Paloma ficou ali, sentada perto da fonte com a rosa sobre o colo. Sentia o perfume distante da terra quente e o barulho constante da água. Pela primeira vez desde que chegara, não pensou em dívidas, prazos ou partidas. Pensou apenas na estranha paz que aquele lugar trazia e no homem que a estava ensinando a enxergar o silêncio. Ela não sabia explicar, mas algo naquele gesto simples, o presente, o olhar, o tom da voz, parecia ter mudado alguma coisa. Não percebeu que, junto com a rosa, ele acabava de entregar a chave de um passado perigoso. A noite havia tomado conta dos corredores da fundação. O vento do deserto batia nas janelas como se quisesse entrar, espalhando um som grave que fazia ecoar cada passo. As luzes reduzidas projetavam sombras compridas pelo chão de mármore. Paloma caminhava sozinha, tentando espantar o peso que sentia desde o jantar. Tinha notado algo estranho nos relatórios entregues mais cedo. As datas não batiam, e alguns documentos haviam sido trocados de última hora. Como tradutora e revisora oficial do projeto, era sua função revisar assinaturas e selos. Mas naquela noite, parecia que alguém queria que ela não olhasse fundo demais. No gabinete, o ar cheirava a papel e incenso. Pilhas de pastas ocupavam a mesa central, junto a um abajur aceso. Paloma procurava o dossiê sobre o financiamento das escavações, e então, entre folhas amareladas, encontrou um conjunto de páginas marcadas com o nome Nadir. O nome não lhe era estranho. Ela já o ouvira durante a cerimônia. Era o coordenador financeiro da fundação, discreto, educado, sempre sorrindo nos bastidores. Mas o conteúdo daqueles papéis fazia o sangue dela gelar. Assinaturas falsificadas, transferências para contas externas, e entre as rubricas, uma que trazia o selo de Khaled, mas com traços diferentes. Paloma olhou novamente. O traço do K era mais longo, a assinatura tremida, as datas incorretas. Quem quer que tivesse feito aquilo, sabia imitar, mas não conhecia o ritmo da caligrafia dele. O som de passos interrompeu o silêncio. Ela rapidamente guardou as folhas no meio de um dicionário e apagou a luz do abajur. O coração batia tão alto que parecia ecoar pelo corredor. Pela fresta da porta, viu Shaya atravessando o corredor, seguida por Nadir. O vestido dela oscilava com o movimento e o salto batia ritmado no mármore. Shaya falava baixo, mas com firmeza. Ele não vai desconfiar de nada, disse. Nadir respondeu em tom tenso. E se ela descobrir? Ela? Shaya riu de leve. Aquela garota mal sabe onde está. Paloma prendeu a respiração. O ar do gabinete parecia mais denso, e o som das palavras dela soou como um golpe. Os passos se afastaram. Quando teve certeza de que o corredor estava vazio, Paloma acendeu a luz novamente e tirou as folhas de onde estavam escondidas. O medo e a indignação se misturavam dentro dela como areia e vento. Precisava contar a Khaled, mas uma parte dela temia que ele não acreditasse. Shaya e Nadir eram próximos dele há anos. Um erro de julgamento poderia custar não só seu emprego, mas o projeto inteiro, e com ele, o tratamento de Lívia. Enquanto pensava, a porta se abriu com um estalo. Yasmine entrou, ofegante. Eu sabia que te encontraria aqui, disse, fechando a porta atrás de si. Você não devia estar sozinha. Yasmine, tem algo errado com os relatórios. Paloma mostrou as folhas. Olha isso. Assinaturas trocadas, selos falsos. Yasmine folheou os documentos rapidamente, e o rosto dela perdeu a cor. Esses papéis, se forem verdadeiros, alguém está tentando sabotar o Sr. Nasser. Paloma assentiu, as mãos trêmulas. Shaya e Nadir. Ouvi os dois agora mesmo. Estavam no corredor. Yasmine respirou fundo. Então o que descobriu é grave, mas precisa ter cuidado. Essas pessoas jogam com reputações, não com armas.
Do lado de fora, um trovão anunciou a tempestade que se aproximava. O deserto parecia reagir ao que acontecia ali dentro. O vento balançava as cortinas e uma folha escapou da mesa deslizando até os pés de Paloma. Ela a pegou. No rodapé, uma data. 10 anos atrás. O mesmo período do escândalo financeiro que havia manchado o nome da família Nasser. O passado estava de volta. Yasmine colocou a mão sobre o ombro de Paloma. Deixe que eu fale com ele. Não, respondeu firme. Ele precisa ouvir de mim. Yasmine hesitou, mas entendeu o olhar. Então prometa que vai ter cuidado. Shaya é o tipo de pessoa que sorri antes de atacar. Paloma recolheu os papéis, prendeu-os sob o braço e saiu pelo corredor iluminado apenas pela luz dos relâmpagos. A cada passo, sentia o peso do que carregava. A confiança que começava a nascer agora era colocada à prova. Enquanto descia as escadas do pátio, viu Shaya de longe, debaixo da varanda. A mulher olhava o deserto com um copo de vinho nas mãos, serena demais para quem tinha tanto a esconder. Por um instante, seus olhares se cruzaram. O sorriso dela foi breve, quase invisível, mas Paloma sentiu o aviso por trás dele. Quando chegou ao quarto, trancou a porta e guardou os documentos na mala. A noite parecia viva, o vento batendo contra as janelas, o som da areia raspando as paredes, a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ela se deitou sem conseguir dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Shaya e o nome de Khaled nas assinaturas falsificadas. Não sabia o que a esperava na manhã seguinte, mas no fundo já sentia. O deserto não guarda segredos para sempre, mas aquela descoberta era só o início da queda que ninguém conseguiria impedir. Na madrugada seguinte, o vento parecia mais impaciente do que nunca. As dunas rugiam em ondas de areia e o céu, coberto por nuvens pesadas, parecia desabar sobre a tenda arqueológica. Paloma lutava para manter o equilíbrio, o lenço cobrindo parte do rosto, os olhos ardendo com o pó que o vento lançava contra ela. Tinha vindo com Khaled até o acampamento para revisar os manuscritos descobertos naquela manhã. O plano era passar apenas algumas horas ali, mas o tempo virou sem aviso. As rajadas aumentaram e o horizonte desapareceu. Agora, só restavam o som do vento e o medo de ser engolida pela escuridão do deserto. Khaled a puxou pelo braço, a voz quase sumindo no barulho da ventania. Rápido, por aqui! Eles correram até a tenda principal. O tecido tremia como se fosse rasgar. O vento fazia as estacas rangerem. Quando entraram, Paloma caiu de joelhos, tentando recuperar o fôlego. A respiração vinha curta, misturada à areia que grudava no rosto. Khaled amarrou as cordas da entrada e conferiu as travas. A tempestade aumentava lá fora. A areia batia nas paredes da tenda como chuva de pedras. Paloma observava o movimento dele, o modo preciso com que fazia tudo, e percebeu o quanto se sentia segura ao lado dele, mesmo em meio ao caos. Nunca vi nada assim, disse com a voz embargada. O deserto avisa quando quer testar a gente, respondeu ele, limpando o rosto com um pano. E hoje ele está impaciente. Um trovão explodiu tão perto que fez o chão vibrar. Paloma se encolheu e Khaled se aproximou. Ele a envolveu com o cobertor que estava sobre o baú. Está com frio. Não é o frio, respondeu ela. É o medo. O silêncio que veio depois foi mais forte que o barulho da tempestade. Ele olhou para ela, os olhos intensos refletindo a luz amarelada da lamparina. Não há motivo para ter medo enquanto estiver comigo. A frase soou simples, mas carregava algo que ela não soube nomear. A respiração dos dois se misturava, e o vento lá fora parecia se tornar apenas ruído. Paloma tentou falar, mas a voz falhou. Tudo ao redor parecia suspenso, o tempo, a lógica, a distância. Khaled levantou a mão e afastou um fio de cabelo que caía sobre o rosto dela. O gesto foi breve, mas suficiente para desarmar o que restava de resistência. Você acredita em destino? Perguntou,
quase num sussurro. Acredito em escolhas, respondeu Paloma, encarando-o. Mas às vezes, o destino disfarça bem as armadilhas. Ele sorriu de leve. O olhar se demorou no dela por tempo demais. A lamparina oscilou, e por um instante, o som do vento pareceu se apagar. Quando a luz voltou a se firmar, os dois ainda estavam ali, parados um diante do outro, próximos o bastante para sentir o calor da respiração. Paloma deu um passo à frente. Khaled não recuou. O beijo aconteceu sem aviso, como o próprio deserto. Rápido, intenso, inevitável. Um encontro de urgência e entrega, onde o medo e o desejo se confundiram. Ele a segurou pela nuca e, por um instante, o mundo se reduziu àquele toque. A tempestade parecia rugir em volta, mas ali dentro, o tempo havia parado. Quando se separaram, o ar ficou denso, carregado de algo que nem o vento poderia dispersar. Paloma respirava ofegante, o coração acelerado, a mente em turbilhão. Isso não devia ter acontecido, murmurou. Talvez o que devia ou não devia não importe mais, respondeu ele. O que importa é o que ainda vai acontecer. Ela desviou o olhar, tentando recuperar o controle. Mas a sensação de que algo havia mudado era inegável. O beijo tinha quebrado uma fronteira, e agora não havia volta. A tempestade lá fora começou a diminuir. O som da areia se tornava mais leve, como se o próprio deserto descansasse depois de provar sua força. Khaled se afastou um pouco, olhando para o pano rasgado da entrada. Quando o vento para, é sinal de que vem algo pior. Paloma o observava em silêncio. Havia algo diferente nele, um peso que não estava ali antes. O olhar era de quem sabia que a calmaria nunca durava muito. Do lado de fora, o céu começava a clarear com relâmpagos distantes. Ela o chamou baixinho. Khaled. Ele se virou, mas não respondeu. Apenas a olhou de volta, como se o que precisasse ser dito já estivesse no ar entre eles. A lamparina tremulou mais uma vez, projetando as sombras dos dois sobre o tecido da tenda. E por um instante, pareceu que o vento prendia a respiração junto com eles. Ela acreditava que o perigo tinha passado, mas o verdadeiro vendaval ainda estava por vir. A noite seguinte nasceu calma, como se o deserto tivesse se cansado de provar sua força. O vento soprava leve sobre o terraço do palácio, trazendo o perfume das flores noturnas e o som distante das fontes. Paloma caminhava sozinha, ainda com a lembrança do beijo na mente. Cada passo era um eco do que havia acontecido sob a tempestade. O medo, a tensão, o toque, tudo misturado como uma música que ela não conseguia parar de ouvir. Khaled apareceu na porta do terraço, em silêncio. Trazia nas mãos uma bandeja com chá e o mesmo olhar que a desarmava. Por um instante nenhum dos dois falou. O som do vento e o tilintar das xícaras preencheram o espaço. Não consegui dormir, disse Paloma por fim. Nem eu, respondeu ele, pousando a bandeja. O deserto às vezes não deixa a gente descansar depois de mostrar quem é. Ela se aproximou. O ar entre os dois era carregado de algo novo, mas terno, como se a tensão do dia tivesse se transformado em calma. Você não devia estar aqui, murmurou ela. Eu sei, ele respondeu com um meio sorriso. Mas há coisas que não se resolvem com distância. O olhar de Khaled desviou das estrelas para o rosto dela. Havia algo diferente ali, um tipo de paz que só vem depois da tempestade. Paloma ficou parada, observando o reflexo da luz sobre o rosto dele. Por que me trouxe aqui? Porque confio em você. E porque acho que chegou a hora de você saber o que guardo há anos. Ela o olhou com curiosidade e um toque de receio. Khaled se sentou, o corpo relaxado, mas o olhar ainda tenso. 10 anos atrás, meu irmão morreu tentando proteger um projeto da fundação. Um dos documentos falsificados que você encontrou era da época dele. A voz baixou. Eu achei que podia enterrar o passado, mas o passado sempre sabe cavar o próprio caminho de volta.
Paloma se aproximou, sentou ao lado dele. E por isso você vive com tanto peso. É o preço de quem tenta reparar erros que não cometeu. Ela tocou a mão dele e o gesto foi simples, mas bastou para quebrar o muro que restava. O tempo pareceu parar quando os dedos dela tocaram os dele. Não houve pressa, nem ruído. Apenas o som distante do vento e o murmúrio das folhas. Khaled ergueu o rosto e os olhares se encontraram no meio do silêncio. Paloma sentiu o coração acelerar, mas não de medo. Era como se o corpo reconhecesse um lugar que já conhecia, mas havia esquecido. Ele a beijou com calma, como quem aprende um idioma novo. O toque era leve, depois firme, depois só presença. O mundo lá fora podia continuar a girar, mas ali, sob as estrelas do deserto, tudo estava suspenso. Ela o puxou para perto, e o resto foi feito de respiração, calor e promessa. Não havia urgência, apenas ternura. Os gestos eram lentos, guiados por confiança. As palavras se perderam entre os lençóis e o amor se tornou abrigo. O deserto lá fora assistia em silêncio, cúmplice de uma entrega que não precisava ser dita. Quando o vento soprou de novo, eles ainda estavam ali, respirando juntos, como se a calma finalmente tivesse vencido o medo. A madrugada foi passando devagar. Paloma acordou primeiro, envolta em um lençol e no perfume leve do chá que Khaled havia trazido. Ele dormia ao lado, tranquilo, o rosto sereno. Pela primeira vez, ela o viu sem a armadura que o mundo exigia. Olhou para ele em silêncio e sentiu algo dentro dela se firmar. Não era mais apenas atração, era confiança. Era a sensação de que, por trás de toda a força, havia também uma fragilidade que ela agora conhecia. Levantou devagar, caminhou até a varanda e observou o deserto amanhecendo. O céu ganhava tons de cobre e as primeiras luzes da cidade acendiam aos poucos. Ela respirou fundo, tentando gravar aquele instante na memória. Por um momento, acreditou que tudo estava em paz. Mas o amor naquele deserto ainda seria a maior das tempestades. Na manhã seguinte, o palácio amanheceu denso, como se o ar carregasse um segredo. O sol parecia apagado e o som das fontes soava distante. Paloma foi chamada ao Conselho Real pouco antes do meio-dia. A mensagem era seca, sem detalhes. Vestiu-se rápido, o coração em descompasso. Algo no silêncio do corredor dizia que não seria apenas uma reunião. Guardas falavam em voz baixa e ninguém a olhava diretamente. À porta do salão, Youssef a esperava. Disseram que é uma audiência breve, murmurou sem conseguir esconder o nervosismo. Ao entrar, o burburinho cessou. O salão, enorme e dourado, parecia frio. Fileiras de conselheiros, diplomatas e jornalistas ocupavam os bancos. No centro, sobre uma mesa de mármore, havia pastas e selos. À frente delas, Shaya. O vestido claro contrastava com o olhar calculado. Ela começou a falar com doçura falsa, dizendo ter provas de irregularidades cometidas por Paloma. Cada frase soava como uma lâmina coberta de perfume. Disse que documentos revisados por ela traziam selos falsos e alterações nas assinaturas oficiais. Paloma sentiu as pernas tremerem. Isso não é verdade, disse, a voz falhando. Esses papéis foram forjados. Shaya sorriu com calma, virando-se para o conselho. Então talvez queira explicar por que estavam na sua mala. Um murmúrio se espalhou. O ar ficou pesado. Paloma olhou para Khaled. Ele estava lá, firme, mas os olhos tinham algo quebrado. Era o mesmo homem que 2 dias antes confessara sua dor e sua confiança nela. Agora, o silêncio dele era pior que qualquer sentença. Ela deu um passo à frente. Você me conhece, Khaled? Sabe que eu jamais faria isso. Ele respirou fundo, o olhar indeciso. Eu quero acreditar, respondeu. Mas o que vejo aqui precisa ser explicado. As palavras dele a atravessaram como faca. Shaya ergueu outra pasta e exibiu uma folha com o selo da fundação e a assinatura de Khaled. Disse que fora encontrada junto de e-mails adulterados. Yasmine tentou intervir, entrando apressada,
mas os guardas a contiveram. Ainda assim, sua voz ecoou. Eu vi os originais. Estão falsificando tudo. Cuidado, Yasmine, disse Shaya, fingindo calma. Levantar a voz em uma audiência real tem consequências. O conselho observava em silêncio. Paloma tentou continuar falando, mas cada palavra parecia afundar em areia movediça. Quando o presidente anunciou seu afastamento, o som do martelo ecoou como o fim de uma vida. Khaled permaneceu imóvel. Não a olhou. Shaya passou por ela e murmurou baixo, com um sorriso quase gentil. Nem todas as tempestades vêm do céu. Paloma caminhou até a saída, o corpo rígido, os olhos marejados. Lá fora, o sol do deserto queimava o rosto e o vento parecia zombar de sua dor. Cada passo doía. Ela acreditava que provava sua inocência, mas estava assinando o início da guerra. 5 dias depois da audiência, o deserto parecia diferente. O calor era o mesmo, mas o ar trazia outro tipo de silêncio, aquele que vem depois da queda. Paloma deixara o palácio sem despedidas, com a mala leve e o coração em ruínas. A cidade a observava de longe, como quem finge não reconhecer um rosto conhecido. Ela caminhava pelas ruas de terra das vilas, onde o vento levantava poeira e o cheiro de pão quente escapava das padarias. Lá, ninguém a julgava. As pessoas só queriam sobreviver ao dia. Foi ali que encontrou um novo propósito: ajudar as crianças da periferia de Alcamar através de um pequeno projeto social, batizado de Riacho de Luz. O nome veio de uma lembrança da irmã. Lívia dizia que até o riacho mais tímido podia iluminar um deserto inteiro se insistisse em correr. Essa lembrança era agora a força que a mantinha de pé. Paloma passava as manhãs distribuindo material escolar, traduzindo cartas e orientando mães que queriam aprender a ler. Às tardes, ajudava no pequeno centro da fundação local, uma construção simples, feita de barro e esperança. Yasmine aparecia às vezes trazendo notícias e mantimentos, insistindo que tudo seria esclarecido. Uma tarde, enquanto organizava cadernos e brinquedos, ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Khaled parado na porta, sem o uniforme, sem o brilho autoritário de antes. Tinha o rosto cansado, os olhos baixos. Vim ver o projeto, disse, num tom contido. Ouvi dizer que transformou o que sobrou em algo bonito. Ela não respondeu de imediato. Apenas continuou empilhando os cadernos. A voz dele parecia vir de outro tempo. Não esperava me ver? Insistiu, com um sorriso breve, quase tímido. Não esperava mais nada. Respondeu, sem erguer os olhos. O silêncio entre eles foi longo. Lá fora, o vento batia nas cortinas e o cheiro de chá de hortelã preenchia o ar. Ele caminhou até uma das mesas, observando os desenhos feitos pelas crianças. Um deles mostrava um sol sorrindo sobre uma casa pequena. Soube que o conselho suspendeu as acusações, disse ele baixo. Shaya foi descoberta. Falsificou mais do que imaginávamos. Paloma parou, ainda de costas. E o que veio fazer aqui? Trazer desculpas? Não. Respondeu ele depois de um instante. Vim pedir perdão. O ar pareceu parar. A frase veio simples, sem enfeites, e foi o que a atingiu mais fundo. Ela se virou devagar. O rosto dele carregava o peso do arrependimento verdadeiro, não o do orgulho ferido, mas o da consciência. Eu devia ter acreditado em você, disse com a voz quase sussurrada. Mas precisei perder tudo para entender. Paloma respirou fundo. Não havia mais raiva, apenas cansaço. O perdão não se pede, Khaled. Se constrói. Ele assentiu em silêncio, e pela primeira vez em muito tempo, pareceu compreender o que significava realmente reconstruir. Nos dias seguintes, passou a aparecer discretamente no centro social. Ajudava a descarregar caixas, conversava com as crianças, consertava o que podia. O povo das vilas o observava com curiosidade. O homem que antes morava em um palácio, agora andava descalço no pátio de barro, ensinando meninos a montar brinquedos de madeira.
Yasmine sorria em segredo ao vê-los juntos, mesmo sem trocarem muitas palavras. O tempo fazia o que a razão não conseguiu. Curava em silêncio. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das dunas, Paloma viu Khaled sentado na varanda, observando as crianças brincarem. A luz dourada batia no rosto dele e havia paz no olhar. Nunca imaginei que encontraria sentido aqui, murmurou ele sem se virar. O deserto é generoso com quem aprende a ouvir, respondeu ela. Por um instante, tudo pareceu se encaixar. As vozes das crianças, o cheiro de pão, o vento leve atravessando as janelas abertas. Era como se o mundo, enfim, respirasse de novo. Mas Paloma sabia que a paz era frágil e que a reconciliação ainda não estava completa. Ele podia estar ali, ajudando, rindo com as crianças, mas o peso do erro ainda pairava entre eles, como um segredo não resolvido. Quando o dia terminou, ela o observou se afastar pelo caminho de areia, o corpo curvado, o olhar voltado para o chão. Por um momento, sentiu vontade de chamá-lo de volta. Não chamou. Ela só não sabia que o perdão também cobra um preço, e ele estava prestes a pagá-lo. A noite estava serena e o deserto parecia respirar junto com a cidade. O vento morno passava entre as colunas do palácio, trazendo o perfume das flores e o som distante das fontes. O céu limpo exibia uma lua cheia que iluminava o terraço onde tudo havia começado. Paloma subiu devagar, sentindo o coração bater no mesmo ritmo que os passos. Não havia guardas, nem vozes, nem espectadores. Apenas o silêncio confortável que antecede o inesperado. Sobre uma mesa, havia uma caixa de madeira e ao lado uma carta dobrada com o nome dela escrito à mão. Reconheceu o traço imediatamente. Sentou-se, respirou fundo e abriu o envelope. Paloma, dizem que o deserto apaga rastros, mas você foi o contrário. Marcou todos os meus. Eu precisei ver o mundo ruir para entender o que valia ser reconstruído. Não sei se mereço perdão, mas sei que só o amor é capaz de reerguer o que a culpa destrói. Se decidir me ouvir, estarei no terraço sob a lua, o mesmo lugar onde o vento trouxe nossa primeira verdade. As mãos dela tremiam levemente. Ficou alguns segundos parada, olhando para a lua. O som dos sinos da mesquita distante marcava o tempo, e cada batida parecia um convite. Quando se levantou, viu Khaled à distância, parado junto ao parapeito. Vestia roupas simples, sem insígnias, sem a pose de autoridade que costumava ter. Estava ali apenas como homem, não como príncipe nem líder. Pensei que não viria, disse ele sem se mover. Pensei que já tivesse desistido, respondeu num tom baixo, mas firme. Khaled virou-se. Havia algo diferente no olhar dele, a serenidade de quem já havia chorado o suficiente. Passei dias tentando encontrar as palavras certas. Depois percebi que o que eu tinha de dizer não cabia nelas. Ele se aproximou, entregando a caixa. Dentro havia um pequeno anel simples feito de prata com uma pedra azul, nada de luxo, apenas significado. É o mesmo anel que minha mãe usava quando acreditava em recomeços, disse com a voz rouca. E a carta? Foi o que consegui escrever quando percebi que o silêncio já não bastava. Paloma segurou o anel na palma da mão. Você acha que um pedido muda o que passou? Não, respondeu. Mas talvez seja um começo. Eu não quero um contrato, nem um dever. Quero amor. O tipo que sobrevive mesmo quando o orgulho tenta destruí-lo. O vento soprou mais forte, levantando o véu leve que ela usava sobre os ombros. Havia emoção no ar, mas também medo. Paloma deu um passo à frente, o olhar firme. E se eu disser não? Ele sorriu de leve. Então continuarei amando mesmo assim. O que você me deu já é mais do que mereço. A sinceridade dele desmontou a última muralha. O coração dela, que resistira a tanto, cedeu sem alarde. Nesse momento, o celular dela vibrou. Era uma videochamada da mãe, Teresa. O rosto dela apareceu iluminado pela luz de casa, sorridente. Minha filha, olha para mim, disse, emocionada. Eu sempre disse que o amor verdadeiro é aquele que faz a gente querer ser melhor, não o que dói para existir. Paloma riu entre lágrimas.
Mãe, você sempre escolhe o momento certo, não é? O amor também escolhe, menina. E às vezes escolhe quando a gente já não espera. A chamada caiu, mas o sorriso da mãe ficou. Paloma olhou para Khaled, que ainda esperava. O olhar dele não pedia, apenas oferecia. Ela colocou o anel sobre a mesa, mas não o devolveu. Se eu aceitar, quero prometer uma coisa. Qualquer coisa. Que a gente nunca mais ame pela metade. Ele assentiu, sem hesitar. Eu prometo. Paloma respirou fundo e pegou o anel, deslizando-o lentamente no dedo. Khaled deu um passo à frente, e o toque de suas mãos foi calmo, cheio de gratidão. O vento soprou de novo, leve, e a lua pareceu brilhar um pouco mais. Havia algo de novo naquela noite. Não o amor que começa, mas o amor que se reconstrói. Lá embaixo, as luzes do palácio se apagavam uma a uma, e a cidade se preparava para dormir. No terraço, o tempo parecia suspenso. Paloma olhou para ele e, antes que o silêncio se tornasse absoluto, disse baixinho: "O amor que sobrevive ao deserto, sobrevive a qualquer coisa." Khaled sorriu segurando as mãos dela, e por um instante o passado inteiro pareceu se dissolver no vento. Mas o amor verdadeiro não se prova com promessas, e sim com a próxima escolha. Na manhã seguinte, o sol nasceu mais alto do que de costume. A cidade parecia desperta, como se também esperasse algo. O salão do conselho, o mesmo onde Paloma fora humilhada, agora estava lotado novamente. Mas o ar era outro. Dessa vez, não havia medo. Havia expectativa. As colunas de mármore refletiam a luz dourada, e cada cadeira parecia ocupar o lugar exato de um acerto de contas. Paloma entrou acompanhada de Khaled, os passos firmes, a cabeça erguida. O murmúrio do público cessou quando ela cruzou o limiar do salão. A mulher que antes fora acusada, agora voltava para testemunhar a verdade. Youssef aguardava no canto, com uma pilha de pastas novas. Yasmine observava tudo à distância, como quem assiste a uma promessa finalmente sendo cumprida. O conselho se reuniu, e o presidente anunciou o início da sessão. Shaya entrou logo depois, elegante como sempre. O sorriso intacto. O tipo de sorriso de quem acredita ainda ter controle da situação. Nadir a acompanhava, com o semblante tenso e o olhar inquieto. O presidente pediu silêncio. Youssef entregou as novas provas ao plenário. Eram os arquivos originais da fundação, recuperados por técnicos independentes. Carimbos, registros digitais, datas e assinaturas. Nenhum deles correspondia aos que haviam sido apresentados no julgamento anterior. Um murmúrio cresceu nas fileiras. Khaled manteve-se imóvel, observando. Paloma sentiu um arrepio. A verdade, enfim, ganhava forma. O conselheiro mais velho ergueu um dos documentos e leu em voz alta. As falsificações estavam todas ligadas ao escritório de Nadir e, indiretamente, ao nome de Shaya. Um vídeo de segurança, exibido em tela, mostrava um dos assistentes dela substituindo as pastas dias antes da audiência. Shaya tentou intervir com voz serena. "Essas imagens foram manipuladas", disse. "Todos aqui sabem o quanto é fácil falsificar um registro, mas o argumento soou frágil demais." O conselho, acostumado a escândalos, percebeu que aquela defesa era de quem via o próprio castelo desmoronar. Nadir, pálido, começou a se afastar discretamente, mas 2 guardas o interceptaram. Ele tentou disfarçar, dizendo que apenas precisava de ar. Khaled, até então em silêncio, finalmente se levantou. Quando se busca o poder, é fácil esquecer o valor da verdade. Disse com a voz firme, projetada. E eu mesmo aprendi isso da pior maneira. Os olhares se voltaram para ele. "Cheguei ao duvidar de quem só quis fazer o bem", continuou. "Mas hoje quero que saibam que esta mulher", apontou para Paloma, "foi a única que manteve a dignidade quando todos nós a perdíamos." Paloma baixou os olhos, emocionada. O público reagiu com um murmúrio de aprovação, como uma onda que se levanta e se dissolve devagar. O conselho confirmou a decisão.
Chaya e Nadir seriam destituídos e investigados por fraude e corrupção. A notícia se espalhou pelo salão como um vento libertador. Chaya manteve a postura até o último instante. Apenas ajeitou o colar e encarou Paloma com um sorriso que misturava orgulho ferido e rendição. No fim, parece que subestimei o deserto, murmurou ao ser escoltada. Paloma não respondeu, apenas observou, com um misto de pena e alívio. O ciclo estava completo. Quando o martelo final bateu, o som ecoou diferente. Não era sentença, era libertação. Khaled se aproximou devagar. Demorou, mas conseguimos. Disse com um meio sorriso. Não foi a vitória de um casal, respondeu ela. Foi a vitória de um país cansado de mentiras. Ele riu baixinho, o tipo de riso que nasce de um coração cansado, mas leve. Mesmo assim, ainda devo um pedido de desculpas à mulher que transformou o deserto em esperança. Paloma o olhou por um instante. O pedido já foi aceito, disse sorrindo. Agora é hora de fazer valer. O público começou a aplaudir, e o som cresceu até preencher o salão inteiro. Lá fora as janelas se abriram, e os sinos das mesquitas ecoaram misturados aos aplausos. Yasmine se aproximou e sussurrou bem-humorada. Se isso fosse novela, o próximo capítulo seria o beijo final. Paloma riu olhando para Khaled. E quem disse que não é? Ele se aproximou e o beijo aconteceu sem pressa, não de paixão explosiva, mas de ternura e certeza. O salão, antes cenário de injustiça, agora testemunhava a reparação. O povo aplaudia de pé. As crianças do projeto Riacho de Luz, uma delas, com o uniforme azul claro, correu até Paloma e entregou uma flor seca, a mesma espécie de rosa de areia que Khaled lhe dera nos primeiros dias. Ela segurou a flor e olhou para ele, o sorriso cheio de gratidão. O vento atravessou o salão e moveu as cortinas, como se até o deserto respirasse aliviado. A justiça tinha sido feita, mas algo dizia que aquele momento não era o fim. Ela acreditava que era o fim da história, sem imaginar que o amor abriria outro capítulo. 6 meses haviam se passado desde o julgamento. Depois de tudo o que viveram, Paloma decidiu que deixariam o Rio de Janeiro e ficariam todas no palácio em Alcamar. Ela, Dona Teresa e Lívia. Aquela era uma nova vida, e o deserto antes distante, agora era lar. Os corredores antes solenes exalavam cheiro de tempero, vozes misturadas e risadas constantes. Lívia, já curada e cheia de energia, voltara a cantar, e suas melodias se espalhavam pelos pátios como pequenas preces alegres. Na cozinha, um rádio antigo tocava Alcione. Você me vira a cabeça, embalava o batuque das panelas, o som da colher de pau e o riso inconfundível de Dona Teresa. Desde que inaugurara o restaurante Sabor do Rio, nos jardins do palácio, a mãe de Paloma virara uma espécie de lenda viva. Diplomatas, ministros e até turistas locais se amontoavam para provar o feijão, a moqueca e o bolo de milho que ela servia com orgulho. Usava o avental bordado com rainha do feijão e dizia que no deserto quem manda não é o príncipe, é quem cozinha. Paloma atravessava o corredor com passos tranquilos. O vestido leve realçava o movimento das mãos sobre a barriga, ainda discreta, mas cheia de promessas. A notícia da gravidez chegara há poucas semanas, e desde então ela sentia como se o tempo tivesse abrandado, ganhando outro significado. O futuro agora pulsava dentro dela, em batidas pequenas e compassadas. Khaled aparecia todas as manhãs, com aquele sorriso que dispensava palavras. Dividia o tempo entre as funções oficiais e as aulas improvisadas de culinária com Teresa, que, entre risadas, dizia ser o teste diplomático mais difícil da carreira dele. Lívia, vibrante e feliz, comandava as oficinas de arte da Fundação Riacho de Luz, o projeto que Paloma agora dirigia com reconhecimento internacional. Nos últimos meses, ela fora convidada a palestrar em conferências e premiada por iniciativas voltadas à educação de mulheres e crianças. Mesmo assim,
continuava preferindo o contato direto com o povo, sentar no chão, conversar com as meninas das vilas e ouvir histórias ao pôr do sol. O título de embaixadora da esperança pouco lhe importava diante dos sorrisos que via todos os dias. O deserto, que antes fora sinônimo de distância, agora era casa. O vento trazia o perfume de coentro e o som das risadas que vinham da cozinha, onde Teresa cantava junto com o rádio, desafinada e feliz. Khaled surgiu na varanda com um prato nas mãos e o olhar divertido. Tentei fazer arroz, disse, tentando parecer sério. Ficou exótico. Paloma riu. Exótico é o que chamamos quando o arroz não deu certo. Ele levantou as mãos rindo. Então acabo de reinventar a culinária diplomática. Ela se aproximou e apoiou a cabeça no ombro dele. Você percebe que tudo isso, apontou ao redor, só existe porque a gente acreditou mesmo quando o resto duvidava? Eu percebo, respondeu ele com a voz baixa. E também sei que nada disso teria cor sem você, Paloma Martins Nasser. Paloma o olhou com ternura. E você, Khaled, é o que me faz lembrar que o amor não é promessa, é rotina. É o café servido antes do nascer do sol, o arroz queimado e o abraço depois do erro. O silêncio entre eles foi leve e doce. O rádio ainda tocava Alcione, e a cozinha vibrava como uma celebração distante. Teresa ria, Lívia dedilhava o violão, e o som dos talheres se misturava ao vento. Khaled colocou a mão sobre a barriga dela. Já percebeu que nosso filho vai nascer ouvindo samba e cheiro de moqueca? É o destino perfeito para quem vai crescer entre dois mundos. Respondeu sorrindo. A lua subia devagar sobre o palácio e as lanternas se acendiam uma a uma, iluminando o pátio. Teresa surgiu à porta, enxugando as mãos no avental. Jantar pronto, e se vocês demorarem, o arroz do príncipe vai virar pedra. Paloma e Khaled se entreolharam, rindo. Melhor irmos antes que a rainha do feijão decrete toque de recolher, disse ele pegando a mão dela. A família se reuniu ao redor da mesa, entre música, riso e histórias. Paloma olhou ao redor e sentiu o coração bater num compasso calmo. Tinha a mãe que voltou a sorrir, a irmã que reencontrou a vida e o homem que transformou o deserto em lar. O rádio trocou de faixa e Alcione deu lugar a um silêncio suave. Paloma o quebrou com a voz baixa. Sabe o que é mais bonito, Khaled? O quê? Perceber que a paz também faz barulho. O barulho bom da vida acontecendo. Ele sorriu, e o olhar entre os dois bastou para dizer o que as palavras não alcançavam. Lá fora, o vento moveu as cortinas, espalhando o cheiro da comida e o riso da família pelo ar. Paloma e Khaled descobriram que o amor não é um destino. É um caminho que se constrói mesmo quando o chão parece sumir. Aprenderam que a coragem não mora nas grandes vitórias, mas nas escolhas silenciosas de quem decide ficar e recomeçar. Porque o amor verdadeiro não promete um conto de fadas. Ele ensina a dançar na areia, mesmo quando o vento muda de direção. E foi assim, entre o calor do deserto e o cheiro de casa, que eles entenderam. Quando o coração encontra paz, o mundo inteiro se torna lar. Se essa história te abraçou de algum jeito, se inscreve no canal e continua aqui com a gente. Esse espaço é feito para quem acredita que o amor sempre encontra o caminho. E me conta, você já viveu um amor que te fez recomeçar quando parecia impossível? Quero muito ler a sua história nos comentários. Diz também de qual cidade você assistiu. É bonito sentir que, de tantos lugares diferentes, a emoção ainda nos une como se estivéssemos lado a lado. Um abraço apertado, cheio de paz e esperança. Que Deus ilumine seus caminhos, fortaleça o seu coração e te guie em cada novo amanhecer. E claro, te espero no próximo vídeo para vivermos mais uma história cheia de emoção, fé e amor.